Oi, gente. Vamos falar hoje sobre a primeira lei da constelação familiar, das ordens do amor, do Bert Hellinger, que é a lei do pertencimento. Então, o que essa lei fala? Ela fala que todos os membros de um sistema familiar têm o direito de pertencer. Então, o que significa isso? Que todo mundo que nasce numa família ou que fez parte dessa família e marcou a história dela tem o direito de pertencer à família e não pode ser de forma nenhuma excluído, que é uma coisa que a gente faz muito, né? Por quê? Porque o pertencer é uma necessidade básica de todo mundo. Todo mundo quer pertencer a alguma tribo. E quando a pessoa não pertence, quando a pessoa é excluída, o próprio sistema familiar é como se ele precisasse, como se ele exigisse uma compensação. Então, vai ter que ter um equilíbrio para reorganizar esse sistema. Então, já que eu excluo uma pessoa, outra pessoa vem e repete a história daquela como forma de honrá-la ou de trazê-la novamente, trazer a memória dela novamente para o sistema. Então, por isso que a gente vê tanto pessoas que repetem a história, sabe? Então, o avô era alcoólatra, aí o pai é alcoólatra e o neto é alcoólatra também. Ou então o avô tinha um histórico de muitas traições, várias mulheres, filhos fora do casamento, aí o pai vai e repete a mesma coisa. Aí o neto que julga fala, não, meu avô, meu pai não prestava e tal, vou fazer completamente diferente. Não dá conta, vai lá e faz igual. Então, por quê? Porque a partir do momento que a gente exclui e julga o comportamento de um dos membros, é como se a gente excluísse no coração. Sabe aquelas coisas que a gente tem um pouco de vergonha? Então, se tem alguém na nossa família que não foi legal de acordo com o nosso julgamento, né? Que a gente julga que não foi legal, ou uma pessoa que cometeu um crime, ou alguma história meio assim macabra na nossa família, a gente tem uma certa vergonha e tem uma tendência a excluir essas pessoas. Mas não adianta excluir, por quê? Porque o sistema vai exigir uma compensação e uma hora ou outra vai aparecer algum membro que vai repetir a história. Então, por exemplo, eu constelei uma história de uma moça que a avó dela, pensa, há muitos anos atrás, a avó dela queria ser livre. A avó dela casou, fez tudo que tinha que fazer, casou, teve filho e tal, mas ela nunca conseguiu criar os filhos, ela queria ser livre, ela tinha uma alma meio livre, era artista, assim. Ela foi muito excluída, muito julgada pela família, julgada pelos filhos, né? Que falaram que ela não criou os filhos e não foi uma boa mãe. E aí o que aconteceu? Ela tem netas, e é mais de uma neta, que simplesmente repetiram a mesma história. Também são netas que não querem casar, não querem relacionamento, falam que vão ter filhos independentes e que querem ser livres e que fazem questão de ser livres e prezam por essa liberdade mesmo. Então, todo mundo, todo membro do sistema familiar pertence. Então, por exemplo, uma outra coisa que a gente costuma excluir, e às vezes exclui sem maldade, são os abortos. Se a criança existiu por alguns dias ou por alguns meses naquele determinado sistema familiar, essa criança, ela pertence ao sistema. Então, por mais que a gente, na nossa cultura, a gente não conte com os abortos, mas eles são filhos, eles pertencem. Então, é importante isso, que quem já teve aborto ou provocado ou aborto natural, que conte, que inclua no coração, que as mães, os pais incluam no coração essas crianças que morreram. É importante fazer isso porque pode acontecer de um dos irmãos se sentir, às vezes ele não sabe que a mãe teve um aborto, mas ele se sente ligado àquele irmão que não teve o direito de ser feliz, não teve o direito de estudar, de trabalhar, de casar. Então esse filho fica como se fosse preso, assim, doente, com depressão, como se não se sentisse merecedor de ter uma vida feliz. E às vezes, quando a gente faz a constelação, esse filho pode estar ligado nesse irmão que foi abortado ou que foi um aborto espontâneo e que ele nem sabia. Então, as mamães precisam incluir os filhos.
E como que faz essa inclusão? Faz no coração, faz de vez em quando se lembrando dele, qualquer coisa, qualquer homenagem que você fizer, que no seu coração você sinta que está incluindo esse aborto. Então, por exemplo, quando uma mulher perde uma criança e meses depois ela engravida de novo, normalmente, né, na nossa cultura, quando a gente pergunta para ela quantos filhos você tem, ela fala um. E ela começa a contar, ela conta aquele filho que está vivo como se fosse o primeiro, mas na verdade ele é o segundo. E quando a gente faz isso, a gente diz respeito a outra lei, que é da hierarquia, né? Que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar. Então esse filho que a mãe está contando como primeiro, na verdade ele é o segundo. Então são essas coisas que a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, ex-marido ou ex-mulher. Às vezes você teve um relacionamento durante algum tempo, teve um filho com esse homem e aconteceu algum problema e vocês decidiram se divorciar. E aí, às vezes as mulheres se referem a esses ex-maridos, por exemplo, como meu falecido. Então, é como se fosse uma exclusão. Eu excluo essa pessoa, né? Essa pessoa não faz parte mais da minha vida. Quando faz parte, sim, né? Porque essa pessoa ficou na sua vida, marcou sua história, fez parte durante um tempo e às vezes te deu o maior presente que você teve, por exemplo, que foi o seu filho, né? E é muito importante para as mães prestarem atenção nisso, porque quando uma mãe fala o meu falecido, aquele homem não presta e a gente julga e exclui esse homem, é importante lembrar que 50% do seu filho veio desse homem. Então é como se você virasse para o seu filho e julgasse os 50% dele. Falasse para o seu próprio filho, 50% de você não presta, 50% de você é ruim. Então é importante incluir no coração, não precisa ser socialmente, a gente não tem que sair por aí incluindo todo mundo, né? E falando, olha, você está incluído no meu coração. Isso é uma atitude interna, tá? É uma atitude de coração, uma atitude de alma. Por que então que as pessoas repetem as histórias? Exatamente por isso, porque todo mundo que nasce numa família ou que fez parte tem o direito de pertencer. A partir do momento em que a gente exclui essa pessoa, é como se o sistema exigisse uma compensação. Então, como que ele vai compensar? Peraí, excluí o fulano, vou trazer uma outra pessoa com a mesma história como forma de trazer de novo essa pessoa para o sistema. Imaginem que a nossa família é como se fosse uma grande alma. Então, a partir do momento que você nasce naquela família, por mais que você não conheça a história dessa família, você começou a fazer parte de um todo, de uma grande alma. Então, você começa a carregar todas as lembranças, os traumas daquela grande família. E isso já é comprovado pela ciência. A gente traz da nossa família muito mais do que apenas a genética. A gente traz também os traumas, as lembranças, as histórias. Então, quando eu faço parte dessa família, eu recebo, então, como se fosse a senha do Wi-Fi dessa grande alma, desse todo, e começo a ter acesso a tudo, por mais que esse acesso seja inconsciente. Então, se eu nasço e, de repente, eu tive lá uma avó que foi injustiçada, vamos imaginar, por exemplo, que eu tive uma avó que era alcoólatra. E aí, quando essa avó morreu, todo mundo falou, nossa, ficamos livres dela, nossa, alcoólatra, é difícil demais e tal. Quando essa avó morre, é como se todo mundo ficasse um pouco feliz, assim, sabe? Tipo, que bom, né? Ficamos livres dela, ela só dava trabalho, bebia demais, já tava quase morrendo mesmo, ficava jogada aí na rua bêbada. Aí, quando eu chego nessa família e faço parte dessa grande alma, eu sinto que essa avó foi injustiçada, que essa avó fez parte, que sem essa avó eu não existiria, minha família não existiria, que a gente dependeu dela para ser uma família. Então, o que eu faço? Eu venho e repito a história. Então, eu começo a beber, eu viro alcoólatra, eu faço exatamente a mesma coisa que ela. Parece um sistema de compensação, assim, né? De colocar a família em equilíbrio, o sistema em equilíbrio, de trazer para minha família de novo
aquilo que foi excluído e que não poderia ter sido excluído. Por isso que a gente vê muitas histórias de filhos, netos que ficam repetindo as histórias. E a gente vê até alguns filhos que falam: eu nunca vou fazer o que o meu pai fez, ou uma filha: eu nunca vou ser igual à minha mãe. E aí, com o passar dos anos, a gente se torna exatamente igual. Então, por isso que o pertencer, ele é como se fosse uma necessidade de sobrevivência que a gente tem. A gente precisa pertencer a alguma tribo. Isso é nosso, a gente quer pertencer. E a gente quer que todo mundo do nosso sistema também pertença. Então, é isso que acontece. Fica essa reflexão para vocês, esse aprendizado. Eu acho que é muito bacana, porque a gente começa a enxergar a nossa família de outro jeito, a gente começa a enxergar a vida de outro jeito quando a gente entende que todo mundo tem o direito de pertencer e que a gente tem que respeitar o jeito de cada um ser e que esse pertencimento, ele tá aqui no nosso coração, né? Por mais que a minha convivência, por exemplo, com meu pai seja muito difícil e que eu pouco o vejo, ou às vezes que eu nem conheço, posso ser uma filha adotiva, mas o pertencimento, o entendimento de que eu precisei desse homem para poder um dia encontrar com minha mãe, formar um casal, que ele de alguma forma permitisse que eu sobrevivesse, que a minha mãe não me abortasse, por exemplo, e que ele permitisse que essa gravidez fosse adiante e que eu esteja aqui hoje, tudo isso foi graças a esse homem. Então eu tenho que entender isso e não, gente, ficar julgando a função. Não estou julgando a função pai. Foi um bom pai? Cumpriu a função pai? Não estou falando disso. O pertencimento, o incluir, é incluir isso, aquele que me deu a vida, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!